Primeiramente, a nossa saudação aos pais, que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, né? E que nós, como pais, saibamos responder às expectativas bíblicas dos deveres de um pai. Que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês e que a graça do Senhor os fortaleça e os sustente para continuar desenvolvendo e realizando esta missão tão nobre que é ser pai. Convido os irmãos a acompanharem a leitura da Palavra de Deus em Ageu, capítulo 2. Eu vou ler até o verso de número 5. Ageu, capítulo 2. Eu lerei até o verso de número 5. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor, por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Coragem, meu povo. Olhar para trás é muito importante. Nós precisamos olhar para trás, mas nós não podemos nos prender ao passado. Isso seria viver no saudosismo. Às vezes nós nos equivocamos pensando assim: os tempos antigos eram melhores, os tempos passados foram melhores, mas Eclesiastes 7:10 diz que é errado fazer isto. Nós não podemos olhar para o passado e dizer que os dias passados foram melhores. E é interessante porque Salomão, ao falar isto, por volta do ano 1000 a.C., ele estava trazendo à lume a história dos patriarcas, a história da nação de Israel, os grandes feitos de Deus no passado. E uma razão para ele dizer isto é que quando nós nos detemos no passado, nós esquecemos de olhar para o presente e trabalhar para o futuro. Então, olhar para trás realmente é importante, mas nós não podemos nos prender a ele. Mas nós podemos tirar lições preciosas e lições maravilhosas para nós. E eu quero então pensar com os irmãos e meditar nesta manhã sobre esta passagem lida, mas pensando nisto: coragem, meu povo. O que é coragem? Eu busquei duas definições, e a primeira diz assim: coragem é a firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Coragem é moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez. Mas coragem é aquilo que nos impulsiona à luta, à batalha. Coragem é o que nos leva a caminhar para frente resolutos, determinados realmente. O trecho que nós lemos responsivamente diz assim num versículo: ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo.
É Isaías falando da soberania de Deus. É Isaías, de forma poética, dizendo sobre a maravilhosa ação de Deus. Eu acho interessante essa figura que Isaías usa. Quando você ver um gafanhoto da próxima vez, se você tiver coragem para pegar um gafanhoto, olhe para o tamanho dele e olhe para o seu. Há aqueles gafanhotos que são um pouquinho maiores, mas mesmo assim, comparado ao seu tamanho, são insignificantes. É assim que Deus vê a humanidade. É assim que Deus vê os príncipes, os governadores, as pessoas revestidas de autoridade. É como se fossem gafanhotos nas mãos dele. Então, a minha colocação é esta: por que temer homens e não temer a Deus? Por que ficar com medo de homens que estão revestidos de autoridades em qualquer posto, mas não temer a Deus? Quando o profeta Ageu diz ao povo: coragem, meu povo, era um momento marcante para a nação, era um momento difícil para o povo, e então ele traz esta mensagem àquela nação: meu povo, tenha coragem. Mas vamos olhar um pouquinho como o povo, e como Deus fala no texto, vamos olhar um pouquinho para o passado e trazer algumas lições para nós. No verso 3, Deus levanta duas perguntas. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Deus traz à lembrança do povo o seguinte: vocês não se lembram exatamente de como era o primeiro templo. É claro, alguns de vocês com mais idade, quando foram para o exílio, eram novos, eram crianças talvez, vocês viram a glória do primeiro templo. Mas o que é esse segundo templo comparado ao primeiro? O que Deus está dizendo é o seguinte: olha o que eu fiz no passado e eu tenho o poder de fazer no presente. O que eu realizei lá atrás, eu tenho o poder de realizar também hoje, na vida de vocês. O primeiro templo foi construído por Salomão. Até hoje é considerado uma das grandes obras, uma das obras mais maravilhosas em termos de estrutura, em termos de até mesmo arquitetura. Mas o que é mais importante era a glória de Deus presente no templo. Era a glória de Deus revelada no templo. Mas havia uma coisa muito triste agora, porque aquelas pessoas às quais Ageu estava dizendo essas palavras, o templo ainda não estava construído, talvez estivesse apenas nos alicerces. E aquele povo agora olha o seguinte: olha a nossa situação, onde nós fomos parar. Aquele primeiro templo que majestoso, maravilhoso, foi completamente destruído, completamente demolido. Então o povo olha para trás e o povo olha para aquela realidade e é como se estivesse perguntando: por que nós chegamos aqui? Eu quero desafiar você a pensar no seguinte: quando você passa um momento difícil na sua vida, em que você tem que tomar decisões, em que decisões são importantes, são fundamentais em sua vida, como é que você reage, como é que você se manifesta diante das situações? Eu tenho muito medo de tomar decisões por pressão, eu não gosto disso, eu gosto de avaliar, eu gosto de pensar, eu gosto de analisar prós e contras, porque todas as vezes que eu tomei decisões sob pressão, eu sempre errei, ou normalmente eu errei. Mas era preciso tomar decisões. Quando nós tomamos decisões, nós precisamos estar com o coração assentado, a mente assentada, em paz, para que nós possamos trabalhar realmente em busca daquilo que nós temos diante de nós. O que teria então causado a queda de Jerusalém, a destruição do templo? O autor do livro das Crônicas diz assim: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio.
O autor das crônicas, ele está trazendo agora, através da história, a lembrança do seguinte: olha para o exílio, olha a realidade do exílio, mas tragam a lembrança por que o exílio aconteceu. E eu quero destacar aos irmãos aqui estes verbos: zombaram de Deus, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dos profetas, expuseram ao ridículo os profetas do Senhor. Mas houve um momento trágico, até que a ira do Senhor se acendeu contra eles. Zombar, desprezar, expor, são verbos que denotam a atitude do povo ou as atitudes do povo em relação à nação de Israel. Olha o que aconteceu com vocês. Olha onde vocês estão. Mas qual é a razão disto? Pecado. Esta semana, na sexta-feira, eu fui a um velório de um amigo, uma família amiga, e eu falei no velório ali, eu falei que o grande problema nosso, grande situação nossa, trágica nossa, não é o Covid-19, é a pandemia chamada pecado. E eu não estou me referindo ao mundo, eu estou me referindo ao povo de Deus, aos evangélicos. Nós desprezamos muitas vezes a palavra de Deus, nós não damos crédito realmente àquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas o que eu temo é isto: até que a ira de Deus se manifeste. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Como é que a história do primeiro templo terminou? Há alguns anos o Japão enfrentou uma tsunami que arrasou uma grande parte de uma localidade do país. Mas foi uma coisa local. Mas trouxe grandes prejuízos, sem dúvida nenhuma. E nós sentimos, embora longe, distantes, nós sentimos, porque centenas de vidas foram ceifadas, prejuízos enormes. Agora, olhe para o relato da queda do primeiro templo. Os babilônios incendiaram o templo de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que neles havia. O templo que levou 40 anos para ser demolido, foi demolido para ser construído, agora foi demolido em poucos momentos, em poucas horas. Os palácios que levaram muitos anos para serem construídos, vieram ao chão também em poucas horas. Aquelas coisas de valor foram queimadas, incendiadas, destruídas. A Babilônia não estava preocupada com os bens, ela queria derrubar a nação e derrubou a nação. Mas é interessante atentar para o seguinte: qual é a causa? Vocês provocaram a ira do Senhor. Vocês chamaram sobre vocês a ira do Senhor. E isto é algo terrível para nós. Mas as pessoas às quais Ageu estava falando, havia algumas delas que haviam presenciado, conhecido a glória do primeiro templo. Outros, a grande maioria com certeza, não havia visto. Então Esdras, ele diz o seguinte: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos deles, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. As pessoas mais idosas, elas choravam porque, vendo o templo ser erguido, sabiam que o templo não seria tão majestoso quanto o primeiro. Embora a glória de Deus viesse a ocupar o templo, a encher o templo, ele não seria a mesma coisa do primeiro. Mas aqueles que não haviam conhecido o primeiro templo choravam de alegria porque agora o templo estava sendo construído. O povo poderia voltar a apresentar seus sacrifícios diários ao Senhor Deus. Mas imagine esta cena interessante, aquelas pessoas mais idosas chorando,
aquelas pessoas mais novas rindo, a emoção aflora ao coração das pessoas, a emoção ela fala ao coração das pessoas, mas o interessante é que ambos estavam manifestando suas emoções por causa do templo, a casa do Senhor. Isso nos leva a refletir sobre a importância da casa do Senhor. Então o profeta Ageu, ele dá ao povo a seguinte mensagem: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Coragem. Davi, quando estava falando com seu filho Salomão, e dando a ele a planta, dando a ele tudo que era necessário para a construção do templo, ele disse o seguinte ao seu filho Salomão: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Era um momento diferente. Era um momento especial também na vida do povo, mas era diferente do momento de Ageu, de Zacarias, de Esdras. Era um momento diferente esse de Davi, porque agora o povo estava na terra assentado, o reino de Israel era um reino que estava sendo próspero. Davi havia alargado o território de Israel, mas agora as atenções estavam voltadas para a construção do templo. Deus disse a Davi: você não construirá porque você derramou muito sangue. E Davi foi um homem guerreiro e Deus o usou para que os limites de Israel fossem firmados. Mas agora Deus chama Salomão e dá a Salomão sabedoria para construir o templo. Na verdade, Salomão deveria apenas administrar a construção do templo, porque a planta e tudo que era necessário, Davi havia já dado ao seu filho. Mas atentem para as palavras que ele diz: seja forte e corajoso. As mesmas palavras que Ageu diz ao povo tempos depois. Seja forte, seja corajoso. Por que esta mensagem? Porque é preciso coragem, porque é preciso realmente ser forte. Davi diz ao seu filho o seguinte: não desanime o coração, não tenha medo. Qual a razão de Davi dizer isso ao seu filho? Pois o meu Deus está com você. Davi não está particularizando e dizendo que só ele tem Deus, mas ele está falando da sua comunhão com Deus, ele está falando dele como um servo de Deus, de alguém que andava com Deus, de alguém que caminhava com Deus. É muito triste para nós, quando falamos de Davi, nos lembrarmos apenas dos pecados que ele cometia, mas é muito importante trazer à lembrança o que Deus disse: que Davi era um rei segundo o coração de Deus, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus não passou a mão na cabeça de Davi em relação aos seus pecados. Davi sofreu as consequências de ter pecado contra Deus, mas Deus o abençoou, Deus o fortaleceu e Deus lhe disse que ele não construiria, mas o seu filho construiria o templo. Coragem, meu filho, leve avante a obra. Há momentos que a gente tem medo, sim. Há momentos que a gente tem medo realmente. Há momentos que falta-nos a coragem para fazer as coisas. E isto não deve ser constrangedor. Está lembrando da nossa fraqueza, está trazendo-nos à lembrança as nossas limitações, está trazendo a nós que nós realmente não podemos nada de nós mesmos, mas para que nós busquemos em Deus a força, o poder, a direção para fazer as coisas. Talvez um grande problema para o povo de Deus seja exatamente este: ser vencido pelo medo, ser derrotado pelo desânimo. E nós nos esquecemos do poder de Deus, e nós nos esquecemos de que realmente Deus é Deus. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso?
aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. É Deus falando da sua criação inanimada. É Deus falando da criação. E olha um detalhe interessante, Deus chama as estrelas, cada uma delas pelo seu nome. Deus conhece você pelo nome. Ele não pede o seu CPF. Não, é o seu nome. Deus trata conosco, Deus trata com você pessoalmente. Que coisa maravilhosa para nós. Nós não somos um número para Deus. Somos seres humanos criados à sua imagem e é esse Deus que nos diz: coragem, não tenham medo, sejam fortes. Quando Ageu disse estas palavras ao povo, as circunstâncias eram bem diferentes. A construção havia sido iniciada, parou por quase 20 anos, mas agora ela estava sendo retomada. Então Deus traz ao povo a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para a casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Já falei sobre essa passagem em 2 domingos anteriores, mas o grande problema do povo era este. Vamos deixar o templo para depois, primeiro nós. Traga isso para a prática. Não é isto que nós fazemos? Primeiro nós, depois Deus. Primeiro o nosso reino, depois o reino de Deus. Estamos pecando contra o Senhor. Estamos indo contra o caminho do Senhor para nós. Da mesma forma que Davi disse a seu filho, ser forte, seja corajoso, não tema, Ageu diz ao povo, Zorobabel, seja forte, você é o governador deste povo, você é o homem político deste povo, seja forte. Josué diz, Ageu diz a Josué, o sumo sacerdote, você é o líder religioso deste povo, seja forte, seja corajoso. Mas ele também diz ao povo, coragem ao povo. E a razão dele dizer isto é maravilhosa, Deus está com vocês. Coragem ou ser forte são palavras que nos chamam ao desafio, à luta, à batalha. Eu gosto de ver algumas modalidades de Olimpíadas, porque os competidores, eles dão tudo deles, e é questão de minutos. Às vezes, eles treinam seguidamente, repetidamente, várias horas, para concorrerem a um prêmio, a uma medalha, 4, 5 minutos, ou às vezes, um jogo. Mas eles dão tudo deles, porque eles almejam a vitória. Só um é vencedor. No caso do povo de Deus, não é só um, é o povo de Deus que vence. É o povo de Deus que alcança a vitória, mas a vitória que vem de Deus. Nós não podemos ignorar os obstáculos, eles existem, eles são reais. Esta semana, certamente, você enfrentou momentos difíceis, você enfrentou momentos tensos, você questionou, e agora o que eu faço? Como eu faço? Certamente você passou por esses problemas, são obstáculos, mas Deus deu a vitória a você, Deus concede vitória a você, e Deus nos derrama bênçãos muito além do que nós pedimos ou pensamos. O grande problema nosso é que muitas vezes nós nos acomodamos. Deus proverá, e ficamos quietos. Quando Deus disse a Abraão, Deus proverá, Abraão continuou obedecendo a Deus.
Aliás, quando Abraão disse ao seu filho Isaque, Deus proverá, Abraão continuou fazendo o que Deus lhe disse, ele não parou. Muitas vezes esse é o grande problema nosso. Deus proverá e nós cruzamos os braços. Não, não é assim. Nós temos que ir à luta, temos que ir à batalha, nós temos que ir ao campo. Coragem, ser forte, não ignorem as dificuldades, não ignorem os obstáculos. Agradeça por elas, pelos obstáculos, pelas dificuldades, porque eles nos ensinam a depender de Deus, a buscar em Deus a força, a orientação, o poder para sermos mais do que vencedores. A mensagem de coragem é dividida ao governador, ao sumo sacerdote, ao povo. Não era trabalho para uma pessoa ou para algumas pessoas, era um trabalho para todo o povo. Todo o povo deveria se mover. Não era batalha apenas para um, para alguns, todos. Todos deveriam estar envolvidos, comprometidos com a construção do templo. Mas Deus faz uma promessa ao povo, e uma promessa maravilhosa. Promessa é aquilo que você se compromete a realizar, a cumprir. Permita-me um exemplo familiar. A Juliana, quando pequena, eu não podia prometer alguma coisa para ela que eu não viesse a cumprir. Então eu tinha que pensar muito naquilo que eu falava para ela que eu haveria de fazer. Eu lembro que uma vez eu prometi uma coisa para ela e eu demorei cerca de 1 ano para cumprir. Mas eu me lembro que quando eu cumpri a promessa, ela falou, o senhor cumpriu o que o senhor falou. Aquilo me chamou muita atenção porque ela não esqueceu. Mas nós fazemos promessas muitas vezes e nós nos esquecemos delas. Fazemos promessas irrefletidas, impensadas, fazemos promessas... fizemos, pronto. Com Deus não é assim. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus diz que fará, Ele faz. E olha que promessa maravilhosa que Deus fez ao povo. Esta aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. A promessa de Deus, eu estou sempre com vocês. Quando Jacó foge da casa do seu pai Isaque, Deus faz uma promessa a Jacó. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Eu acho essa uma promessa simplesmente extraordinária, porque Jacó havia enganado o seu irmão, havia enganado o seu pai. Ele agora foge da casa paterna e vai para uma terra que ele não conhece, vai para a casa de um tio que ele não conhecia. Mas olha a promessa que Deus faz. Eu estou com você. E eu trarei você de volta para esta terra. E Deus ainda diz mais, eu não vou deixar você. O que eu disse a você, eu vou cumprir. Você pensa, medita na promessa de Deus que Ele está com você? Você crê nessa promessa de Deus? Jesus, pouco antes de subir ao céu, Ele fez uma promessa a nós. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não o fim do mundo. A Bíblia nunca fala de fim do mundo, mas fala do fim dos tempos. E Jesus fala, eu estarei com vocês sempre,
continuamente. A igreja, não de hoje, mas a igreja tem sido alvo de perseguições desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, hoje também. Leia a história da igreja e nós vamos ver que a igreja, ela sempre foi perseguida, a igreja de Deus, mas nunca destruída, derrotada. Porque Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podem perseguir a igreja o quanto desejarem, mas ela não será destruída, porque Jesus prometeu: eu estou com vocês. Derrotar a igreja é derrotar Jesus, e Jesus é vencedor. Eu venci o mundo. Então não há razão nenhuma para nós temermos, porque a igreja, ela está sob a graça de Deus. Por isso, nós devemos nos apegar a esta promessa de Deus e fazê-la nossa. Faça essa promessa de Deus sua. Deus promete a você. Ele não prometeu apenas a Jacó, ele prometeu a você. No momento da sua conversão, Deus fez esta promessa a você: agora eu estou com você. Ageu motivou o povo, dizendo assim: eu estou com vocês, declara o Senhor. A menção da aliança é para trazer à lembrança do povo a fidelidade de Deus. Coragem, meu povo. Na época de Ageu, o templo estava em ruínas. Se você olhar para esse templo aqui, ele não está em ruínas, ele está bem erguido, bem erigido. Mas a igreja, ela precisa ser restaurada. A igreja precisa ser quebrantada pelo poder do Espírito Santo. Você precisa, como filho de Deus, buscar a plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. É preciso que haja um quebrantamento em nossos corações. Temor a Deus, temor à palavra de Deus. Nós não precisamos trabalhar para construir o templo, mas precisamos trabalhar para a restauração da igreja. Eu não concordo com aqueles que dizem: o tempo está difícil, as pessoas não querem ouvir. Não, as pessoas estão sedentas por ouvir o Evangelho. As pessoas estão sedentas de ouvir as boas novas do Evangelho. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. E nós temos a mensagem de Deus para o povo, não da igreja. Não pregue a sua igreja, pregue o Evangelho. Anuncie as boas novas às pessoas. Convide pessoas para vir à igreja, mas lembre-se, isso é convite. Pregação é pessoal. E você tem o que falar. Você fala daquilo que Deus fez na sua vida. Não do que você era. O que você era é o que menos importa. Mas quem você é em Cristo. Você tem o que falar às pessoas. Não tenha medo. Não fique desanimado. Coragem. Coragem mesmo. Fale de Cristo às pessoas. Deixe o resultado com Deus. Mas fale de Cristo às pessoas, que é o caminho para a restauração. Olhe para o passado. Vamos permanecer nele? Não. Mas vamos tirar lições dele para a nossa vida. Mas vamos constatar uma verdade maravilhosa. Durante todo esse tempo, Deus esteve com você. Ele sustentou você. Ele fortaleceu você.
E Ele não vai deixar você. Ele não vai desamparar você. Olhe para o presente. Por que não trabalharmos? Por que não nos unirmos e juntos fazermos a obra de Deus? E juntos realizarmos a obra do Senhor? Por que não? Depende. Depende de nós. Todo trabalho tem um começo, mas ele deve nos levar a um fim. Não é trabalho de um, de alguns, mas é trabalho de todos. E juntos, nós nunca podemos nos esquecer da graça de Deus em nossa vida, do poder de Deus sobre nós. É uma questão simples: o reino de Deus ou o nosso? O nosso reino será abençoado quando o reino de Deus vier em primeiro lugar. Mas se nós colocarmos o nosso reino em primeiro lugar, nós estaremos indo contra a vontade do Senhor. Meu povo, tenha coragem, mãos à obra, porque a vitória é nossa. Que o Senhor nos abençoe. No próximo domingo eu quero falar sobre capítulo 2, dos versos 9 a 12, pensando sobre o seguinte tema: mudanças radicais. Peço aos irmãos que orem para que Deus me dê sabedoria para falar e expor a palavra.